Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo e eu quero te convidar hoje para a gente falar de um tema que sempre dá problema. É um problema para muitos colegas, talvez seja um problema para você, talvez você tenha um sócio que tem esse problema e talvez isso seja um problema de muitos colegas seus. Talvez esse problema seja pauta de reuniões quando você está com seus colegas, mas afinal que problema é esse? Não saber cobrar de forma adequada, não saber cobrar de uma forma que leve à conclusão, leve ao fechamento do negócio. Então, antes de mais nada, se você é novo, se você nunca assinou o nosso canal, rapidinho, aqui nesse cantinho, você se inscreve no canal para receber em primeira mão todas as novidades aqui do canal e os vídeos que nós disponibilizamos semanalmente. Agora eu quero te convidar para te compartilhar uma aula minha que já ajudou milhares de colegas como você, ajuda milhares de estudantes de direito. Afinal, como cobrar? Como cobrar de uma maneira efetiva? Muitos advogados acham que deixaram de fechar uma determinada ação, deixaram de fechar um determinado contrato, um determinado serviço, porque o cliente era ruim, porque o cliente não estava verdadeiramente interessado. E aí eu te faço o contraponto. Será que era o cliente que não estava interessado? Ou será que você não foi persuasivo ao apresentar sua proposta? Será que ele não fechou o trabalho com outro advogado? E se sim, por que o outro? É porque o outro cobrou mais barato ou é porque você não persuadiu do seu valor? Na guerra de preços, quando você está na guerra de preço e você tem que defender preço, você se iguala a muita gente comum. Na guerra de valor, você consegue colocar na mente do seu cliente uma percepção de qualidade, de entrega a mais. Mas como até o famoso IPIEGAS, discurso de marketing, o agregar valor. O que é agregar valor? É expectativa de entrega. É a percepção de que você tem mais qualidade, mais persuasão, mais influência, que você é mais completo. Que talvez por você vale a pena pagar mais caro. Mas como é que você cria esse cenário de valor ao apresentar uma proposta comercial? Bom, é sobre isso que eu vou falar. Vou resgatar aqui uma aula que até hoje mantém-se atualizadíssima porque ela é fundada em 7 pilares do neuromarketing. Eu vou te ensinar agora, a partir desse momento, 7 formas de você cobrar pelos seus honorários usando técnicas de neuromarketing. Lembre-se, a nossa mente, independente do serviço ou do produto, independente se ela vai contratar um serviço médico ou um serviço advocatício, um serviço jurídico, ela reage da mesma maneira, ela age da mesma maneira. E é nessa mesma maneira de agir que você precisa estimular para que o cérebro inconsciente e os 95% de decisões que tomam as decisões de compra se unam e decidam por você. Então vem comigo nesse vídeo rapidamente. 7, não é uma. Você não é obrigado a usar todas, mas 7 maneiras de você ganhar sempre um sim. E ao final desse vídeo não esquece de compartilhar com outros colegas, testá-los imediatamente, testar essas técnicas para que você não perca mais clientes ao apresentar sua proposta. Pare de ganhar agora não. Talvez, vou pensar, preciso da minha esposa, do meu esposo para decidir. Ganhe o sim sempre, tá bom? Um grande abraço e espero que você goste desse conteúdo. Olá você que já faz parte aqui do Sucesso Planejado. Você que chegou há pouco na nossa lista, talvez você tenha entrado hoje, talvez você tenha entrado nos últimos dias, então seja muito bem-vindo. Se você ainda não assistiu todo o conjunto de conteúdos, então seja muito bem-vindo. Que bom que você está fazendo parte desse time. E eu quero te convidar hoje para assistir a aula sobre o gatilho mental do contraste e 7 técnicas para você ancorar e justificar o seu preço. Não se preocupe que não vai ser a única vez que nós vamos falar aqui de prospecção, de vendas, de ancoragem de valor. Nós vamos falar bastante disso, assim como todos aqueles outros temas que eu te falei. Gestão de escritório, automação de escritório, prospecção de clientes. Então, está iniciando aqui uma sequência de muitos conteúdos, fora as aulas ao vivo online que nós vamos ainda programar e disparar para você. Então, seja muito bem-vindo você que é novato aqui na lista e você que já me segue, muito obrigado. Obrigado pelas mensagens. Então, eu estou sempre disposto a responder qualquer um de vocês. Gostou do conteúdo, quer trocar uma ideia? É só me mandar, você tem esse meu WhatsApp, que é o meu WhatsApp pessoal, meu WhatsApp direto aqui, tanto meu como da equipe do Sucesso Planejado, nós sempre respondemos por aqui você, tá? Se quiser continuar na nossa campanha de trazer pessoas do bem,
fala mais da nossa lista, fala mais do meu número, para que outros colegas também possam entrar e assim como você, quem sabe, aprender algo que vai os diferenciar. Aquilo que eu já falei em alguns áudios, o que vai diferenciar você ou não é a sua capacidade de execução. Então não tema dividir ou compartilhar, né, esse conhecimento novo. A ideia é que a gente troque aqui tudo que não é ensinado na nossa academia e tudo que não é ensinado em outras formações técnicas. Bom, chega de falar, segue comigo aqui na videoaula. Preparei uma aula para te explicar passo a passo o que é o gatilho mental do contraste e 7 sugestões para você implementar junto à sua estratégia de ancoragem de valor para que de fato você consiga praticar ou honorários mais elevados ou nunca mais se constranger em não conseguir defender o seu preço, o seu justo preço. Um grande abraço e até a próxima. Olá você, seja bem-vindo a essa aula. Eu sou Fernando Gama, para você que já está me acompanhando ou chegou recentemente ao nosso grupo, então seja muito bem-vindo a esse projeto, que é um projeto que une tanto o meu escritório, a Gama de Medeiros Advogados, como a equipe do Sucesso Planejado. E hoje nós vamos falar sobre o gatilho mental do contraste como uma das técnicas de ancoragem de preço. Obviamente não vai ser a primeira vez que a gente vai falar sobre preço, sobre como cobrar, como se posicionar na área de vendas. Esses temas nós vamos abordar sequencialmente aqui na nossa comunidade, que é um dos objetivos do Sucesso Planejado, daquilo que eu venho falando, mandando áudio para vocês e trocando já essa informação prévia. Nós vamos tratar de gestão de escritório, relacionamento com o cliente, pilar financeiro, cálculos de alguns tipos de custo, quanto custa o seu cliente, quanto custa um determinado processo para o seu escritório, se vale ou não vale a pena investir num determinado tipo de cliente, num determinado tipo de ação, se as ações de massa elas realmente rentabilizam o escritório ou num longo e médio prazo elas trazem um prejuízo de caixa. Tudo isso vai ser falado aqui ao longo do nosso desenvolvimento aqui dos trabalhos, tá? Tema de hoje então, vamos falar um pouquinho de preço e do gatilho mental do contraste. Se você já acompanhou algum dos meus conteúdos, teve um conteúdo que está lá, inclusive na página, no Facebook, que eu falo sobre o gatilho mental da autoridade. E o que é um gatilho mental para você que está chegando agora, que talvez não tenha ouvido falar disso, tá? O que é um gatilho mental? Antes de prosseguir, deixa eu te dizer uma coisa muito interessante. Existem muitos vídeos, tanto no YouTube, próprio Facebook mesmo, você vai achar bastante coisa também no Google, blogs, sites. A maioria dos vídeos que falam sobre gatilhos mentais geralmente são referidos por profissionais do marketing digital, alguns profissionais mais experientes, também alguns mais recentes, mas se tornou um certo modismo do grupo de marketing digital referir os gatilhos mentais. E por que disso? Obviamente porque os gatilhos mentais, os triggers, eles têm uma origem também na dita escrita persuasiva americana, que é a copywriting, a gente vai falar muito delas, né? Mas a verdade é que os gatilhos mentais, os conceitos mais profundos que eles representam, pertencem muito mais ao campo do neuromarketing do que ao campo do marketing digital. Mas acabou que o marketing digital propagou esse conhecimento, muitas vezes sem investigar inclusive a profundidade por trás dos ditos gatilhos mentais, que isso remonta muito mais ao neuromarketing do que propriamente ao marketing digital. Então fique atento, procure essa profundidade, essa crítica eu fiz também no vídeo lá sobre o gatilho mental da autoridade. Existem vários gatilhos e a gente vai se ocupar desses gatilhos no momento certo. Por hoje, para você entender o que é o gatilho mental, essa é a minha definição, tá? É uma técnica escrita, falada, em vídeo ou outro estímulo comunicativo capaz de estimular o lado inconsciente para que uma tomada de decisão seja estimulada de forma impulsiva e ou emocional. Então, vamos lá. Técnica escrita, falada ou em vídeo ou outro estímulo comunicativo capaz de estimular o lado inconsciente para que uma tomada de decisão seja estimulada de forma impulsiva ou emocional. Aquela frase, aquela situação, aquele vídeo que te faz querer consumir, que te faz querer comprar, que te faz querer adquirir, que te faz querer clicar. Quando existe um acionamento disso em você,
um despertar dessa vontade rápida e imediata, pode ter certeza que essa inconsciência aflorou em você. E às vezes são gatilhos, né? São determinadas frases ou um conjunto de um estímulo visual bem direcionado que vão acionar esses impulsos. Os gatilhos mentais, então, eles têm como objetivo principal acionar esse impulso inconsciente para que uma tomada de decisão seja realizada. Seja ela uma compra, seja ela uma decisão de liderança, seja ela uma decisão de posicionamento, mas sempre uma decisão é estimulada a ser tomada. Falando um pouquinho rapidinho para vocês sobre a neurociência e para vocês entenderem por que o gatilho mental ele faz parte da neurociência e do neuromarketing, estudar isso, estudar a inconsciência do ser humano para uma tomada de decisão e o que isso tem a ver com a advocacia e com a precificação. Tem tudo a ver, porque o padrão de comportamento ao entender o impulso de compra, ele é o mesmo em qualquer área da nossa vida e independente se eu estou contratando um produto ou serviço, sempre uma contratação pode ser emocional, muito mais do que racional. E é sobre o despertar dessa emoção que a gente está falando aqui nesse vídeo. Então, só para você entender, nesses últimos 3 milhões de anos, nós apresentamos a nossa forma mais evoluída, falando em termos cerebrais, né? Desde lá da formação histórica do homem até o Homo sapiens, que tende a mais ou menos 200 mil anos, né? Nós temos 3 cérebros compondo a nossa mente, por incrível que pareça, 3 cérebros sim. O cérebro mais histórico, dito o cérebro reptiliano, porque ele se assemelha muito com o do réptil, o cérebro emocional e o cérebro racional, que é o córtex, certo? Então, esse cérebro mais instintivo, o reptiliano, ele hoje regula funções voltadas à nossa sobrevivência, tem a ver com a nossa rápida execução, comer, se reproduzir, tudo que tem a ver realmente com o nosso instinto de preservação. Na evolução do homem, e também nas relações, o homem não só era movido pelo sentimento de caça, de estocar comida e de pensar só na sua sobrevivência, mas ele precisou, além da reprodução, ele precisou em algum momento se fortalecer com um grupo. E aí criam-se os sentimentos de filiação e o sistema límbico, trazendo toda a complexidade do sistema emocional, surge nesse momento evolutivo do homem, em que só caçar, só reproduzir já não era suficiente para o homem. Ele também precisava pertencer a grupos, ter afiliações, ter conexões emocionais. E por fim, nessa evolutiva dos 200 mil anos, nós evoluímos e desenvolvemos o dito córtex ou neocórtex, né, que seria essa racionalidade, aqueles 5% que supostamente nos diferenciam de qualquer outro tipo de criatura, a capacidade de causa e efeito, a cognição, a racionalidade, o planejamento. Esses 3 cérebros, eles existem dentro de nós e eles coexistem, mas não em harmonia. E por que disso? Bom, o cérebro reptiliano, ele é o cérebro responsável pelos instintos e muitos dos impulsos inconscientes. Tem a ver com a nossa necessidade de demarcar território, resistir a mudanças, a nossa capacidade de se defender, a nossa capacidade de se sentir agredido, a nossa capacidade de lutar pelo que é nosso. O sistema límbico tem lá a capacidade de ser sensível, aquelas emoções básicas, alegria, tristeza, raiva, medo e o nojo, que é uma reação, mas alguns chamam de emoção básica, está nesse cérebro, né? E o racional, que tem a ver com avaliação, controle emocional. Acontece que já está comprovado pela ciência, pela neurociência, que 95% das nossas decisões são inconscientes e 5% são só racionais. Ou seja, em 95% do nosso tempo, esses 2 cérebros mais antigos, o cérebro emocional e o cérebro instintivo, o nosso sistema límbico e o sistema reptiliano, eles se unem nas tomadas de decisões. E só 5% das nossas decisões são racionais. Ou seja, para você não tomar uma decisão no impulso, você tem que fazer um exercício mental muito grande. Você tem que ser uma pessoa realmente com uma capacidade mental de avaliar, de sair daquele estado emotivo, ou daquele estado impulsivo para tomar uma decisão mais racional. Então, na maioria das vezes, 95% do seu tempo, do acordar até dormir, você vai tomar decisões por impulso, você vai tomar decisões por
Gostos, não gostei, decidi, não gostei daquela pessoa, não vou falar, não gostei daquela pessoa, não vou ajudar, gostei, vou ajudar, tô a fim de fazer e vai pelo impulso, não vai pela racionalidade. Aí que você entende onde entram os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais eles entram para estimular exatamente o sistema límbico e o sistema reptiliano na tomada de alguma decisão. Agora vamos trazer isso para o nosso cenário jurídico, ok? Quando se trata de cobrar honorários, as mesmas regras que valem para qualquer tipo de consumo se aplicam também para o seu, para o meu, para qualquer cliente. Ou seja, o cérebro do nosso cliente é o mesmo. Não é porque nós prestamos um determinado tipo de serviço que na hora de cobrar, que na hora de precificar isso, que isso vai ter uma valorização ou um comportamento diferente. O consumidor dos nossos serviços, ele tem as mesmas avaliações impulsivas e emotivas da compra de qualquer produto. Então, nós temos sim capacidade de usar essas grandes dicas, esses grandes estímulos do marketing, do neuromarketing, do marketing digital, para ancorar a nossa forma de precificar e justificar os nossos honorários. E aqui nós temos que romper essa timidez de não sabermos cobrar. 2. Derrube a mentalidade, resete a mentalidade, aí vem o conceito de mindset, né? De resetar a mente, de zerar a mente, de reiniciar a mente. Resete o seu mindset, mude o mindset quanto advogado não tem que cobrar, que denigre o advogado cobrar, muito pelo contrário. Constrange e compromete muito mais o cliente quando o advogado sabe cobrar e justificar o seu preço. E eu quero dividir com você uma técnica de um grande especialista em marketing digital do Brasil. Eu faço parte do mastermind dele, é o Ramon Tesman, e realmente o Ramon, a agência dele, inclusive a Blueberry, é uma das poucas agências certificadas com selo Google Partner, então ele tem uma excelente geração de resultados para os clientes dele, tem livros escritos para os produtos dele, para os serviços dele, então o Ramon realmente é uma pessoa a ser referendada dentro do marketing digital, separando o joio do trigo, separando de fato as pessoas que têm resultados das que não têm resultado. O Ramon é uma pessoa a ser seguida, né? E o Ramon ele ensina 7 passos que eu já testei no meu escritório e serviram para eu realmente conseguir precificar melhor os meus honorários e principalmente não ter dificuldade de ancorar e justificar o meu preço. Então essas 7 técnicas são: primeiro, quebre o preço em pedaços; segundo, compare os pedaços; 3, contraste; 4, detalhe o produto, e no caso vai ser o serviço; 5, o poder do número 7; 3, a retirada das cifras; e 7º, tangibilidade. Então vamos falar ponto por ponto, e eu tenho certeza que se você aplicar algum desses pontos ou até todos esses pontos associados, eu duvido que você não consiga cobrar mais ou justificar pelo menos a sua atual cobrança sem constrangimento e sem medo de levar não do seu cliente. Bom, vamos lá. Quebre o preço em pedaços. Isso é muito interessante porque você vai confundir nosso 5% de racionalidade. Você não quer que o cliente seja racional. Você não quer aqui que o cliente faça análises grandes sobre a forma de remunerar você. Você quer que ele realmente seja envolvido por um impulso, seja envolvido por conexões emocionais. Então todas essas técnicas é exatamente para fazer com que a racionalidade do seu cliente no que tange avaliar o seu preço, ela não seja preponderante e não vença os 95% de impulso de compra. Então a regra número 1, quebre o preço em pedaços. Por exemplo, vamos supor que você vai apresentar um orçamento aí para uma determinada cobrança, ou representá-lo junto ao tribunal, um determinado recurso, você vai cobrar 20 mil reais por isso. Se você falar, os meus honorários para fazer essa apelação ou para esse agravo de instrumento são no mínimo 20 mil reais, ou para trabalhar no segundo grau, ou dependendo da causa eu cobro 20 mil reais iniciais. Se você fala assim, qualquer cliente vai achar 20 mil reais
algo muito caro, talvez não caiba no bolso dele, mas talvez caiba. Então você vai usar o fator tempo, ano, mês, dia e quem sabe horas. Deixa eu dar um exemplo. 20 mil reais, e vamos supor que você prevê, né, dependendo da comarca que você atua e tal, que esse processo terá uma duração de 3 a 5 anos. Então se você dividir por ano, nós temos aí 60 meses, tá? Isso significa que esses 20 mil reais vão sair mais ou menos 330 reais por mês para o seu cliente. Então imagine você dizer, olha, meu serviço inicial é mais ou menos 330 reais por mês, fora os honorários finais. Ao tempo que durar o processo, uma média de 5 anos. É muito mais barato receber essa informação do que dizer 20 mil reais à vista. Agora, se você ancorar esses mesmos 333 reais e ainda dividir por mês, você vai dizer para o seu cliente, olha, você vai investir comigo 11 reais por dia no tempo que durar o seu processo. Meus 5 anos de dedicação e você vai pagar apenas 11 reais por dia. Então, quanto mais você divide o preço, mais barato você faz o seu preço ficar. O segundo ponto é compare os pedaços. Então tá, você dividiu o preço, você ancorou por mês, por ano, quem sabe até por dia. Agora você vai ridicularizar o preço comparando ele a coisas baratas, coisas mundanas, coisas pequenas. Do tipo, 11 reais é menos que um almoço, 11 reais dependendo da cafeteria é menos que um cappuccino, 11 reais dependendo da distância é menos que uma volta de Uber. 11 reais com certeza você, eu e você e qualquer pessoa, qualquer brasileiro, numa situação razoavelmente normal, não faz absolutamente nada com 11 reais. E 11 reais, nesse exemplo dos 20 mil, você terá a minha expertise, toda a minha expertise dedicada a você, por apenas 11 reais. A terceira técnica é o contraste. E olha que interessante, está comprovado pela neurociência, e eu não sei porquê, mas são os estudos neurocientíficos, as radiografias cerebrais, então assim, o cérebro não mente, né? Em que sempre que nós temos um preço no nosso lado esquerdo e outro preço no lado direito, nós associamos que o lado esquerdo é passado e que o lado direito é futuro. E sempre que nós temos 3 opções de preço, nós tendemos a optar pelo preço do meio. Então o contraste ele é muito poderoso. Então se você fizer uma proposta de 3 preços, queira que a proposta que você de fato quer que o seu cliente contrate seja a proposta do meio. E se você vai usar o contraste da esquerda para a direita, que eu acho mais poderoso, você vai usar na esquerda sempre a ancoragem mais cara, para depois o seu preço parecer um preço muito mais barato. Por exemplo, você pode usar a tabela de honorários da OAB, aí da OAB da sua cidade, por exemplo, eu usei a OAB-RS aqui de referência, né? Para mostrar que tudo que você vai fazer pelo seu cliente, né, segundo a tabela da OAB, se você fosse cobrar aquilo que a tabela da OAB permite, o valor seria XXXX, enquanto o valor que você vai cobrar é X. Então, por exemplo, você pode mostrar que pela tabela, no mínimo, você cobraria 70 mil reais. E aqui agora, nessa proposta, é 20 mil reais no total, ou os 11 reais por dia para os próximos XX anos. 4, pessoal, detalhe os serviços. Vai mandar aquela proposta, vai mandar aquele contrato de honorários dizendo que eu estou sendo contratado para mover ação de indenização por danos extrapatrimoniais e morais ou ação de cobrança. Não faça só isso. Detalhe, alinhe tudo que será feito. Previsão de petições de 15 a 50, quantas audiências poderão acontecer, quantas visitas a juízes, desembargadores, se for necessário, idas a Brasília, sustentações orais, quantos peritos poderão envolver, quantas partes poderão ser envolvidas, os seus estudos e horas mínimas dedicados a esse processo, equipe envolvida, suporte e relacionamento. Aí talvez você esteja nesse exato momento desse vídeo pensando o seguinte: não, mas isso tudo que você está me mostrando, Gama, isso dá muito trabalho, eu não vou fazer isso, eu nunca fiz isso, eu nem me sinto bem fazendo isso, parece coisa de marqueteiro. Não entre nesses julgamentos.
Assim como você, eu também, quando recebi essas informações de marketing, eu resistia. Mas eu aprendi uma coisa dentro do universo do marketing digital e dentro dos universos de startups. Não existe certo e errado, existe teste e validação. Testou, deu certo, deu resultado. Testou, deu certo, não deu resultado, aí você pode julgar. Então, não entre nessa de não aplicar. Aquilo que eu estou te mostrando aqui, eu aplico. Eu estou te compartilhando algo que eu tenho resultados. Você pode até não querer fazer, mas não julgue que não funcione. Então, o que vai diferenciar de fato você ter resultados novos são práticas novas. Já é sempre referido por muita gente em palestras aquela célere pensamento do Einstein que a insanidade é fazer todo dia a mesma coisa e esperar com isso resultados diferentes. Se você está nesse vídeo, eu acredito que você quer sim resultados novos e você não vai fazer dinheiro novo com práticas velhas. Então, se permita testar, se permita experimentar. Deixe o julgamento lá para fora da sua sala, tá? Entre na sua sala e se permita realmente aplicar algo novo, certo? Então, esse alinhamento, descrever numa proposta de contrato tudo que pode ser feito. Quantos clientes nossos, e quando eu comecei a fazer isso, muitos me diziam, mas Gama, eu nem imaginava que um advogado trabalhasse tanto, eu nem imaginava que tinha tudo isso. Claro, eu não estou falando aqui para você inventar coisas, não. Eu descrevi realmente a média, então você vai descrever que você vai ter uma petição inicial, que você vai ter uma réplica, que você vai ter uma produção de prova, que você vai ter duas audiências no mínimo, que você vai ter 3 instruções de testemunhas para fazer, 3 inquirições disso, na prova pericial você vai ter o seu perito, o seu laudo, a perícia do juiz, talvez a perícia da contadoria. Então você vai descrevendo essa anatomia do caminho processual, essa anatomia, os atos que uma marcha processual padrão prevê, e o cliente vai valorizar muito mais, porque muitos dos clientes imaginam que a gente simplesmente faz meia dúzia de petições e deu, que a coisa acontece sozinha, não imagina o quanto a gente tem que monitorar. Aí você pode também incluir que você tem gasto com softwares jurídicos, você tem gastos com expedientes para controlar notas de expediente, você tem gastos com advogados contratados, com equipe, você pode também falar do seu suporte, que vai ter uma pessoa dedicada no escritório, que você manda relatórios disso, que a pessoa pode, quem sabe, ele vai ter uma área de membros, se o seu site permitir isso. Então todos esses serviços tem que ser discriminado. Aí você vai me dizer o seguinte, vamos supor que esse cliente lhe visitou e visitou outros colegas. No momento que ele recebe um rol de descrição, esse pormenorizado, esse rol descritivo do seu serviço, eu duvido que ele não se incline mais para você, mesmo que o seu serviço seja até mais caro do que outros que ele andou orçando por aí. Então, quer fazer diferente? Tem atitude diferente. 5. O poder do set no preço. Isso é muito interessante, que não se sabe ao certo porquê, mas novamente são conclusões de laboratórios de neuromarketing, de radiografias cerebrais, em que se comprova que preços com finais 7 eles têm uma conversão maior, as pessoas se inclinam a comprar mais. Então, se você puder quebrar o seu preço, se você puder fazer uma parcela do seu preço, ou até um preço final que acabe com o valor 7 ou uma entrada que inicie com 7, você vai ver que vai ter uma adesão muito maior. O cérebro joga o 7 lá para baixo, é como se ele visse o 7 e vê como 5, ele não arredonda para 10, ele arredonda para baixo. Isso é interessantíssimo. Outro ponto interessante é retire o cifrão. Retire o cifrão quando você fizer a sua proposta de precificação, seja lá por escrita, seja no e-mail, seja no PDF, seja no PowerPoint, seja até por WhatsApp, vai saber. Não precificar com cifras, o cérebro não associa a cobrar. E aí tem um estudo muito interessante dessa Universidade de Cornell, em que mostrou que um cardápio de restaurante onde os participantes receberam o mesmo menu, mas com preço sem a cifra, eles consumiram muito mais do que aqueles que receberam o preço mostrando o sinal da moeda. Então vale a pena você também mandar na sua propostinha sem as cifras. Acredite, teste. E o ponto 7 é tangibilize o seu serviço. Como é que a gente vai tangibilizar o nosso serviço, né?
Então você pode mandar na sua proposta fotos do escritório. Se você palestrou, já palestrou uma foto você palestrando. Se você tem uma identidade visual, aquela folha timbrada, o e-mail também com o timbre do escritório. Se você tem uma foto de uma sustentação oral, de uma audiência, quem sabe, fotos da sua atuação, fotos do processo, fotos de idas ao foro, fotos da sua atuação no modo geral. Isso tudo tangibiliza e a pessoa entende e enxerga de forma material aquilo que ela está contratando. Isso é muito, muito, muito poderoso. Bom, amigos, resumindo, colega advogado e advogada, resumindo, uma boa estratégia de marketing, ela realmente diferencia preços, né? Aí o Ramon fala uma coisa muito certa, né? Que existem muitos produtos que a gente consome que todos vêm da China, mas o porquê que alguns têm um preço diferenciado de outros, né? Então quebre o preço em pedaços e mostre o potencial cliente disso, tá? O potencial para o cliente. Faça sempre comparação desses pedaços, ancore com coisas do dia a dia. Contraste, use preço maior na esquerda e o seu preço na direita. Se for usar 3 preços, o preço que você quer que seja optado na coluna do meio. Sempre mostre um produto muito mais caro antes de falar do seu preço. No caso, mostre sempre a tabela da OAB, como essa tabela é cara. Se você fosse precificar em cima da tabela, o quanto sairia e o quanto na real você está cobrando. Salvo se você realmente for trabalhar além da tabela, aí você vai ter que ajustar a sua ancoragem com outro valor mais caro, certo? Fale das características, no caso do seu produto, não, do seu serviço, né, da sua atuação, da sua jornada, da marcha processual, o que vai ser feito em termos de petições, em termos de visita, em termos de audiência, em termos de perícia, em termos de intervenções, eventuais recursos, respostas a recursos, sustentações orais, né? Tudo que mostre a marcha de trabalho que você vai ter nos próximos anos dedicado a esse cliente, certo? Evite preços cheios ou arredondados, realmente preços com finais 9 ou 7 eles têm uma aderência maior, tá? E evite o uso do sinal. E por fim, tangibilize fotografias da sua atuação, quem sabe um vídeo mostrando o dia que você estiver ali distribuindo aquele processo, que isso foi feito. Quanto mais você tangibilizar, mais próximo o cliente vai se sentir de você. Gosto muito desse pensamento, já falei isso no vídeo anterior e volto a repetir. Contra resultados, não existem fatos. Então, se você nesse momento está um pouco incrédulo sobre essas dicas, você pode assistir esse vídeo várias e várias vezes, para você pegar cada uma com detalhe, mas ao invés de duvidar, teste, as teste. Teste as 7, teste 3, teste 4, teste todas, teste apenas uma, teste uma por vez, mas teste e gere os seus resultados. Lembrando que o sucesso é uma decisão, sem execução não existe sucesso. Sempre lembrando a frase que me inspira muito, meu avô Luiz Bengocheia, quem corre por seu gosto não se cansa. Bom, era isso, muito obrigado. Essa foi a aula sobre o gatilho mental do contraste e essas 7 formas de você ancorar seu preço. Bom que você chegou até o final desse vídeo. Se você está ainda aqui comigo nesse vídeo, foi porque você acabou de aprender as 7 maneiras de encantar seu cliente, as 7 maneiras de você cobrar pelos seus honorários ao apresentar uma proposta comercial. Gostou desse vídeo? Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá uma curtida aqui no vídeo e compartilha para outras pessoas. Um grande abraço e até um próximo conteúdo.